esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou muito grato a cada elemento da equipe, e cada elemento da equipe tem que lembrar, sim, que tem muita importância, mas a pessoa só continua tendo importância se ela continua movimentando. Na nossa vida é bem interessante, porque a eliminação é o próprio que elimina-se. No caso do trabalho fica bem fácil assim, aquele que tem ideias, que está entrosado, que tem boa vontade, ele está por dentro do trabalho. Mas aquele que fica nas beiradas, que fica esperando e que precisa sempre determinar a ele uma função, se a firma tem um movimento, ele é expelido. Na separação do joio do trigo, é o próprio que é separado. E a gente vai confirmando assim, ele se separou. Então sempre é bem importante assim, porque nas plantações também é assim. Aquele galho que cresce para dentro, ele é cortado, porque ele vai atrapalhar. O certo é crescer para fora. Se cresceu para dentro, então não tem função. Então no nosso movimento, no nosso trabalho é a mesma coisa. Não tem uma maneira de fazer uma apartação, é o próprio que aparta-se. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Jesus e Emmanuel. Jesus é o Filho de Deus. É bem importante assim, cada um lembrar que o Filho de Deus foi dado à humanidade para ele trazer para a humanidade a possibilidade dos seres humanos voltarem para a pátria do Espírito. Então o comportamento dos seres humanos fechou-se a possibilidade de voltarem para a parte espiritual. Emmanuel é o Filho do Homem, esse nome é dado por Deus. Jesus é o Filho de Deus. É intragênito, é o sacrifício que Deus fez, dar um filho para os seres humanos, que esse filho também é a lei, é a vontade de Deus. Então Jesus é o amor. Através da época em que Jesus aqui esteve, o jeito, a força que ele teve, a maneira que ele atuou, aqueles que compreenderam e que tiveram a convicção dos ensinos que ele trouxe, era suficiente. Mas quando Jesus esteve aqui, ele falou várias vezes assim, que o reino dele não é deste mundo. O trabalho que os seres humanos naquela época fizeram com Jesus, de crucificá-lo, de matá-lo, então, pela não compreensão ou pela acomodação, acham assim que ele veio para tirar os pecados do mundo. A compreensão é bem interessante, porque ter o aprofundamento nos ensinos não é para as outras pessoas, é para o próprio, caminhar na vida com a convicção. Então ele disse várias vezes que o reino dele não é deste mundo, e que ele saiu do Pai e volta ao Pai. Então é um filho intragênito, quer dizer assim, é uma parte de Deus. O esforço que Deus fez de possibilitar que viesse um outro, o Filho do Homem, junto com o Filho do Homem vem também a colheita. E é bem importante assim, com o movimento a gente vai observando que as irradiações do juízo final vêm acontecendo. E que hoje a colheita é mais rápida. Com o movimento a gente vai observando assim que a norma do tempo e do espaço para todos teve uma alteração. Quer dizer assim que a colheita daquilo que a pessoa fez já é mais imediata. E que anteriormente ficava bem fácil assim da gente ouvir ainda de pessoas que apresentam muitas décadas falarem assim que o comportamento do pai, o filho é beneficiado e o neto é prejudicado. No caso de bens materiais, essa expressão é dita assim: o pai ganha, o filho come e o neto passa fome. Somente na outra geração é que haveria a colheita. Hoje a gente está observando que a colheita já está imediato. A pessoa comportou erradamente com a sua conduta, com seus pensamentos, com a maneira de alimentar-se, imediatamente ela tem a consequência.
Então, o desencadeamento do juízo final pelo Filho do Homem é bem interessante, porque já encontra-se numa condição de bem rápido, de separação. E a separação a gente vai observando assim, não é uma separação. Já se encontra nesta condição da pessoa ser fraca, ser indolente, dela não ter dentro dela um norte, uma perspectiva, dela sempre necessitar do companheirismo, da vida social, quer dizer, da vida que apresenta muitos relacionamentos, ela é fraca. Porque nós sabemos assim que quando uma pessoa tem um anseio, uma vontade verdadeira e ela precisa dos auxílios, ela precisa de fechar a porta do seu quarto, quer dizer que é no silêncio, que a pessoa vai fazendo o direcionamento da sua vida. Quando a pessoa tem vontade de melhorar-se, as pessoas estão sempre relacionadas à melhora com o recurso financeiro. Então, se a gente observa, a gente sempre tem aquilo que a gente precisa. E se a gente quer ter um pouco a mais, é só dedicar um pouco a mais no trabalho. Então, aquilo que a pessoa julga que vai ser bom, então ela pode dedicar-se e ela pode também ter uma perspectiva de mudar de trabalho para ter aquilo que ela julga que vai ser melhor. Mas a melhora é de como a pessoa convive com ela. Então, observando assim a vida de pessoas conhecidas que têm uma perspectiva, a gente vê que muitas vezes o recurso financeiro é pequeno e aquele tanto a pessoa sobrevive. Então, não é com a quantidade de recurso ou com a quantidade de moradias que uma pessoa vai ficar equilibrada, vai ficar norteada. É como ela é com ela mesma e como ela aproveita aquilo que ela tem na condição física. Na condição para o espírito, é como a pessoa entende os ensinos. Jesus é o Filho intragênito, é o Filho que é uma parte de Deus. E ele disse que ele saiu do Pai e que volta ao Pai. A vinda dele estava relacionado a beneficiar os seres humanos. Emmanuel é o Filho do Homem. Esse nome é dado por Deus. Então, o Filho do Homem vem numa condição de superior aos espíritos humanos, fazendo a ligação dos espíritos humanos com o Criador. Ele é a justiça, é o Espírito Santo, é a lei. Jesus fala, pecado contra Deus Pai pode ser perdoado, pecado contra Deus Filho pode ser perdoado, mas pecado contra o Espírito Santo não pode ser perdoado. Aquilo que uma pessoa planta, ela colhe. E a lei da criação, ela é bem importante. Quando uma pessoa tem uma conduta, essa conduta pode ser sim de oprimir o seu semelhante. Ela começa a estudar o livro Na Luz da Verdade e começa a ter uma transformação dentro dela. Quer dizer que o karma daquela pessoa anteriormente era um karma que seria uma dureza para ela colhê-lo, porque do jeito que ela fez, ela terá que colher. E devido ao fato dela ter mudado o grau em que ela se encontrava, ter melhorado o seu entendimento e ter feito um trabalho dentro dela de perceber-se, de ir verificando como ela se encontra, como ela se encontrava, ela fica protegida do karma, mas mesmo assim ela terá que fazer um resgate. Então, aquilo que plantas terás de colher. Essa orientação já veio para nós. E nenhuma pessoa tem dúvida que aquele que plantou milho, ele vai colher milho. Aquele que plantou feijão, ele vai colher feijão. Então, a pessoa teve um comportamento áspero, ela terá que colher. Nosso dia a dia é bem claro e bem importante. A pessoa tem que ir observando que ela tem que arrumar um tempo para ela ir observando como ela recebeu as informações no tempo em que ela frequentava as escolas, que ela frequentava os ambientes de ensino. Como ela assimilou aquilo que foi transmitido a ela,
porque cada um sabe assim que a vida sempre se encontra naquela condição de só. Se a pessoa percebe que ela precisa de muitas pessoas à sua volta, é porque ela não consegue conviver com ela mesma. E ela não está fazendo uma reflexão de ir observando como ela compreendeu e como ela vem compreendendo os ensinos, qual é o comportamento que ela está tendo diante desta manifestação em relação aos ensinos. O livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando esta condição. A condição de lembrar assim que a crucificação de Jesus foi um ato criminoso. Então, aos poucos, ele foi voltando para Deus Pai. E mesmo ele não tendo sido crucificado, ele já tinha dito que ele voltaria para o Pai. O Filho do Homem é esta condição, é Emmanuel. Ele veio trazer a justiça. E é bem importante assim a pessoa lembrar que vem acontecendo mais rapidamente todos os atos que nós fazemos. É imediato. Anteriormente existia um tempo mais longo para uma colheita ou para a pessoa fazer uma reflexão. Hoje, esse ato é bem importante assim, porque é imediato o jeito que nós fazemos. Então, a diferença entre o Filho de Deus e o Filho do Homem é que o Filho de Deus, Jesus, é intragênito, é de dentro. E o Filho do Homem é extragênito, é o sacrifício de Deus para fora, possibilitando assim que através da lei os seres humanos então entram naquela condição de se redimirem. E esse esforço é individual e a pessoa tem que lembrar assim. Toda a época da nossa existência, nós sempre tivemos tempo para tudo. Para visitas, para o passeio, o chamado lazer. E a gente vai observando assim que dificilmente a gente arruma um tempo para uma reflexão, para aquilo que nos possibilita uma segurança interna. Porque a segurança externa ela é relativa. Ela tem que existir, mas dentro da pessoa a segurança é interna, é de como ela se encontra com ela, qual é o procedimento que ela está tendo para desenvolver aquela sensibilidade que ela precisa para ir percebendo aquilo que ela necessita. Então a gente vai observando assim que muitos colocam nos filhos e depois quando aquele que sempre colocou as suas necessidades em cima dos filhos, o seu anseio em cima de filhos, e ele fica doente. Porque ele não foi fazendo um trabalho de ir percebendo o que ele precisa. Toda a sua atenção foi colocada em cima de pessoas. E ele não foi vendo como ele se encontrava e como ele se encontra diante da vida desalinhado. E ele foi tendo uma diminuição de saúde. Depois passa a querer ser cuidado pelos filhos, julgando assim que dedicou muito tempo para esses filhos e agora ele julga nesta condição de merecer ter esse retorno. É bem importante cada um ir percebendo assim que quando isso acontece, num período curto, os filhos ficam impacientes com este. E na sequência, começa a perder a consideração. Cada pessoa tem que lembrar assim, o propósito é sempre num alvo elevado. Então o alinhamento é sempre nesta condição de um alvo elevado, e o alvo elevado é como é que a pessoa está procedendo para ela ter a sua vida após a vida dela na matéria grosseira. Então toda uma desarmonia, toda uma falta de tolerância vem porque a pessoa não conhece a fase seguinte da sua existência. Isso deixa a pessoa insegura. Mas é muito importante assim porque hoje nós necessitamos de ter um querer verdadeiro. Porque durante milênios nós sempre tivemos propósito, depois surge qualquer outra coisa e a gente larga aquele propósito. Isso fica bem fácil assim de observar a criança pequena. Ela tem um propósito ali com o brinquedo, aparece outra criança com outro brinquedo
ela larga o brinquedo dela e vai brincar com o brinquedo da outra criança. Mas no instante anterior, ela queria aquele brinquedo de todas as maneiras. Depois ela para de ter o propósito. Nós temos que lembrarmos assim que aquela criança hoje somos nós. Então na nossa vida interna é a mesma coisa. A nossa perspectiva tem que ser uma coisa verdadeira. Tem que ser assim numa condição de primórdio, primeiro, aquele propósito. E a gente vai observando assim, muitas vezes um pai não sai da moradia, mesmo tendo uma convivência muito desarmoniosa com a companheira ou a companheira com o companheiro. Então um ou outro julga assim que é necessário a presença dele naquela moradia para a formação dos filhos. É um entorpecimento uma pessoa pensar assim. Não está transmitindo um valor, não está transmitindo uma consideração. Então aquele comportamento fica bem ruim, porque no caso de uma filha, se ela vê sempre a mãe sendo subjugada, então quando ela arruma um companheiro, ela acha que um tipo de comportamento assim está correto. E no caso do filho, então ele passa a ter o mesmo comportamento do pai. Fica bem interessante, porque se um ou outro some daquele ambiente, pelo menos não veem depois a degradação nos seus descendentes. Jesus e Emmanuel. Jesus é o Filho de Deus, o Filho intragênito. Ele disse várias vezes que eu saí do Pai e volto ao Pai. O meu reino não é deste mundo. Essa condição assim, dessa explicação que ele nos trouxe, quer dizer que o reino dele é o reino divino, que é um reino muito maior do que o reino de matéria grosseira que nós conhecemos, que está relacionado também quando a gente vê a imensidão do universo. O reino divino é maior. Emmanuel é o Filho extragênito, que é superior aos seres humanos, que é o meio de ligação entre os seres humanos e o conhecimento da criação. O reino de Emmanuel é o reino da matéria e os seres humanos fazem parte desta condição. Então, conhecer as leis que o Criador instituiu e viver de acordo com as leis tem esta importância. A pessoa tem que lembrar assim, que a vida dela é só dela, e que se ela não estuda os ensinos achando assim que ela precisa de atender a outras pessoas, então ela vai entrando num processo de distanciamento da luz. E é bem interessante porque um filho, outro filho, e os pais têm aquela presteza assim de sempre possibilitar. Quando um pai ou uma mãe está querendo um retorno daquilo que sempre fez, e aqueles filhos já têm algumas décadas, muitos ouvem assim dos filhos: eu não pedi nada. Quer dizer que a nossa intromissão de querer sempre oferecer, tem que ouvir isso depois. A nossa responsabilidade é sempre conosco mesmo. Voltar para a pátria do Espírito, a pessoa tem que ter com ela uma firmeza interna, assim, de saber que ela é que tem que voltar. Para ela voltar, ela tem que saber o caminho de volta. Então, tem quadros bem interessantes assim, que foi revelado a alguns videntes, né, mostrando assim a ligação do Filho de Deus e do Filho do Homem. Então, mostra-se um triângulo. O olho de Deus e os dois raios ligando assim o Filho de Deus e o Filho do Homem. Então, quando a gente ouve assim falar que o Filho de Deus se encontra à direita de Deus Pai, isso é porque um ou outro vidente teve esta condição. Posteriormente à vinda de Jesus, então surgiu o Filho do Homem. Quando Jesus anunciou a vinda do Filho do Homem e que muitas vezes não foi compreendido pelos próprios discípulos, porque quando ele referia ao Filho do Homem, os discípulos achavam que ele estava denominando esse termo a ele mesmo. Então essa incompreensão veio até os nossos dias.
mas veio porque também não fomos dedicados aos ensinos. E se a pessoa observa, durante um período da sua existência, ela vai confirmando assim que ela está muito envolta para as coisas materiais. Depois de um período, ela para de ter valor para as coisas materiais, mas normalmente perdeu a saúde. Se nós fôssemos assim ponderados, nós veríamos assim que toda época nós estaríamos e teríamos que nos encontrarmos com um tempo da nossa existência voltado para os ensinos. Porque se a pessoa depois entra numa reflexão e ela pondera e ela passa a estudar o livro Na Luz da Verdade, então numa fase anterior é o mesmo procedimento que teríamos que ter, uma ponderação de ir nos alinhando todos os dias. Se a pessoa vai alinhando, então ela vai percebendo o que ela precisa e aquilo que ela precisa para o seu corpo físico. Não tem uma coisa separada da outra, porque nós nos encontramos na matéria grosseira, então nós necessitamos do nosso corpo físico. E tem um ensino muito importante que fala assim, que a pessoa vai pela clareza quando ela tem uma alegria ou quando ela tem um sofrimento. E quando a pessoa passa por sofrimento, a gente vai confirmando assim que num período muito curto, o corpo dela teve um envelhecimento muito acentuado e não quer dizer que melhorou o sofrimento. Há uma diminuição de saúde, de perspectiva, de compreensão, e mesmo assim a pessoa não melhorou, porque ela também teria que estar entendendo de alimentos e teria que estar observando aquilo que vai possibilitar ela uma melhora física e aquilo que ela vai alimentá-lo e que não vai ter uma propriedade para melhorar a sua constituição. Então, o alinhamento é para toda a época da nossa existência. Uma ou outra criança vem com esta condição. Pequeno, já não querer aquilo que está oferecendo a ela. Pelo sim ou pelo não, aquela criança já vem com uma perspectiva e ela vem alinhando-se. Então, o adulto ele teria que estar mais afinado, porque aquele que dedica para a sua maneira de sobreviver, para a sua responsabilidade, então, através das décadas, ele vai ficando mais afinado naquela função que ele sempre teve. Para a nossa vida interna é o mesmo procedimento. Como nós precisamos de nos afinarmos para aquilo que o nosso espírito necessita. Todos os mensageiros, eles sempre têm uma satisfação de fazer aquilo que precisa de ser feito. Então, Emmanuel também, como filho extragênito de Deus, como o Espírito Santo, como a vontade de Deus, a lei. Então, o que ele fez, o que ele vem fazendo é servindo Deus. Jesus Emmanuel. Cada espírito humano devia ter dentro dele assim aquela dignidade da responsabilidade que ele vier a ter na sua vida diária de fazer aquilo bem feito, porque aquilo precisa de ser feito assim, bem feito, independente da função que a pessoa está tendo ou da responsabilidade que ela tem. Então a característica para um espírito humano ir resgatando a época anterior da sua existência, a época anterior é ontem. Não é de um período anterior, de uma outra época que ele esteve aqui. É ontem, no seu dia a dia, é no período da tarde, como ele comportou no período da manhã, qual o procedimento que ele está tendo para poder comportar melhor no período da noite. Então, esse resgate está de acordo com como a pessoa atua todos os dias com ela mesma. Então, voltar para a pátria do espírito tem que ter todo um conhecimento e a pessoa tem que encontrar-se nesta condição de ir irradiando de acordo com Emmanuel, que é a vontade de Deus, que é a perfeição. Então, quando uma pessoa acha que pode melhorar as leis da criação, que pode ser diferente e que ela vai facilitando assim a vida de um ou a vida de outro ou a vida dos filhos, ela está atrapalhando. Porque nós tínhamos que ter uma dignidade assim de andarmos por nós mesmos, de ir nos orientando.
E nós sabemos assim que a diversidade de cada espírito humano é que possibilita uma harmonia. E essa harmonia está quando nós caminharmos de acordo com a luz. Então fica bem fácil assim da gente ir observando o procedimento do desencadear do juízo final, como todas as coisas se acentuam e como todas as coisas vêm acontecendo mais rapidamente. Essa necessidade de nós nos encontrarmos de acordo com os ensinos é que vai nos estabilizando, que nos possibilita uma condição muito importante de ficarmos seguros com aquilo que precisa, conhecendo o livro na luz da verdade, de ir observando como que se encontra trazendo as informações para o dia a dia, para ver como é que nós podemos irradiar melhor, porque as irradiações nós sabemos que existem. É só observando pensamentos, observando a manifestação de cada um com os animais, nós vamos confirmando assim, melhorarmos. Voltar para a pátria do Espírito tem que ter o conhecimento das leis, tem que saber a diferença do Filho de Deus, do Filho do homem, tem que saber assim que o Filho de Deus disse que voltaria para o Pai, saí do Pai e volto ao Pai. E o Filho do homem é o Filho extragênito, que entrou naquela condição muito importante assim, possibilitar as leis de atuarem de acordo com as leis, de ficar equilibrado. Toda época nós temos que lembrarmos assim, o que possibilita é quando a pessoa fica equilibrada e como ela conhece os ensinos e a maneira que ela está trazendo os ensinos para o seu dia a dia. Nós vemos assim que nós tínhamos que ter muita coragem de nos portarmos de acordo com a luz. Muitas vezes nós ficamos omissos, alheios das nossas responsabilidades em relação à luz. Mas quando nós necessitamos alguma coisa para a própria pessoa ou para um de seus conhecidos, nós não temos vergonha de nos prontificarmos em fazer pedidos. Mas quando nós precisamos de atuarmos de acordo com a luz, então nós nos encontramos inseguros. Então a insegurança vem porque a pessoa não apresenta um conhecimento que possibilita a ela aquela determinação. A vida interna ela é muito mais grandiosa e importante do que a vida externa. Para a vida externa, a pessoa tem um período da sua existência. Mas para a vida interna, ela tem toda a época da sua existência. Então, o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando esta condição. Ter a possibilidade de nos tornarmos seguros em relação aos ensinos, de fazer a diferença do Filho de Deus e do Filho do homem, observando assim como nós precisamos de continuar fortalecido. A saúde vem com o conhecimento dos alimentos, conforme a pessoa tem um conhecimento com ela mesma. Então, toda época, a responsabilidade é sempre individual. Jesus é o Filho de Deus intragênito, que ele mesmo fala, saí do Pai, volto ao Pai. Emmanuel é o Filho extragênito. O sacrifício que Deus fez foi esse, possibilitar assim que o Filho extragênito viesse possibilitando trazer as leis, possibilitando assim, com as suas irradiações, separar aqueles que já se encontram fortalecidos e aqueles que se encontram com as pendências. Essa separação é bem mais rápido hoje em dia. Vai manifestando em cada um aquilo que cada um precisa para o seu dia a dia. Estudar o livro Na Luz da Verdade é que a pessoa necessita. Então, cada um é que tem que esforçar-se de saber que é ele responsável por ele mesmo.